Olá, minhas florzinhas, sejam bem-vindas a mais um módulo de aulas. Desejo a todas uma abençoada aula, cheinha de muitas artes. Hoje com um tema bem diferente, mas bem diferente mesmo. Eu nunca pintei, né? Coisas da roça. Fizemos uma enquete no Facebook e ganhou o tema Coisas da Roça. Então, para variar, nós vamos pintar o que contém, o que tem dentro de uma cozinha da roça. Forno a lenha, a panela, o fogo aqui, a lenha, né? Coador de café, aqui uma tigela, uma panela, né, para coar o café. Cesta de pães aqui no cantinho e um pote de farinha aqui em cima. Bem da roça mesmo, gente. Vocês vão gostar. Pelo menos eu desenhei, eu achei assim bem diferente, né? Não tem folhas. Vocês aí, amantes das folhas e flores rosas, não tem. Hoje nós vamos pintar mais acessórios, né, de uma cozinha da roça. Então vamos separar salmão, bebê, o clareador. Nós vamos fazer uma parede de tijolo, que é rústico, né, gente? Tem que ser tijolo ou pedras, mas tem que... nós temos que fazer um visual aqui, uma estrutura de fundo que lembre uma cozinha da roça mesmo, tá? Então, aqui atrás, olha, nós vamos pintar com o salmão, bebê, ou amarelo pele, ou pêssego, a cor que você tiver aí, tá? E vamos esfumaçar com clareador. Depois vamos secar e colocar o stencil aqui com telha, talvez um pouquinho de rústico para o tijolo ficar mais queimado, né? E com stencil. Mas vamos pensar isso depois. Vamos começar com esfumaçado. Então, primeiro você passa, como sempre, o clareador. Vocês sabem que o meu clareador, ele já está misturadinho aqui com um pouquinho de glitter, cristal e glitter de poliéster importado. Eu coloco dentro do frasco aqui do pote, né? Ó, dentro do pote, um pouco do glitter e o glitter tinta cristal. E aí ele fica tudo brilhando. Mas não é necessário, tá, gente? Aqui eu gosto de brilho, né? Então fica bonito. Mas é só o clareador. A sugestão aqui é o clareador. Então passa o clareador, vem com o salmão bebê e vai esfumaçando. Aqui você pode ir com bastante tinta, cobre bem. E aqui você esfumaça, porque vem o stencil, né, gente? Então, nós vamos dar um fundo dos tijolos aqui, tá? Isso em volta de todos os desenhos na parte superior. A parte inferior é a base do forno aqui, né? Nós vamos pintar com cinza e tal. Mas aqui em cima, ó, pode esfumaçar, saindo com clareador. Eu já adiantei essa parte aqui com stencil efeito de tijolo. Olha que bonitinho, gente. Então, com pincel pituá, a tinta cor telha, nós vamos esfumaçar. Cuidado para não borrar aqui as laterais, eu já coloquei uma fita crepe, tá? E é muito simples, é só esfumaçar com pouquinha tinta e vai esticando até você sentir que não tem mais tinta no pincel. Mas normalmente
dá para fazer um bom pedaço aqui, olha só. Esfumaçou? Pronto. Levanta. Ó, precisa de mais tinta, bem clarinho, né? Encaixa novamente, olha, na posição. Ele dá certinho o encaixe. E vamos seguindo assim, sempre esfumaçando. Quando chegar mais a parte de cima aqui, não precisa ir retinho. Você vai desviando como eu desviei do lado de cá, ó, para ir diminuindo, né? Nós não estamos trabalhando óleo sobre tela que tem que ser um quadrado perfeito. É tecido, então tem que ter aí uma finalização, mesmo nas laterais, ó. Aqui eu já não passei no cantinho pra gente ir diminuindo. Esses espaços pequenininhos, tudo vocês podem passar o stencil, ó. Rapidinho, não é demorado e dá um efeito muito bonitinho. Esse é o tijolo pequeno, tem um stencil que o tijolo é maior, esse é o pequenininho. Achei que ficou bem delicado, tá? Então, chegando aqui em cima, já vai disfarçando para ir diminuindo, tá bom? E aí em seguida eu já vou separar a tinta do piso do forno pra gente começar a pintar. Deixa eu terminar aqui. Separei aqui pro forno e também pro piso aqui do forno, né? Cinza lunar, cinza ônix, é uma cor linda, eu gosto muito, e o verde pântano para sombra. Então vamos começar com, nas partes mais escuras, um cinza ônix. Então aqui, né, nessa parte mais... Depois de pintado aqui, vocês vão entender melhor o risco, o desenho, né? A princípio, assim, não dá para entender muito bem. Mas sempre separar cada divisão pra gente não perder o desenho, né? Então, por isso que eu escolhi aqui, ó, o cinza ônix. Aqui também, ó. Depois o cinza lunar nesse batentezinho, assim a gente já conseguiu o quê? Separar o batente do forno aqui. Depois vamos voltar aqui com as luzes. A princípio é fundo mesmo, tá? Ainda tem o verde pântano para escurecer mais ainda. É um forno daquele cimento antigo, né? Vocês já viram? Eu não vi não, gente. Eu sou bem paulistana mesmo, sabe? Mas a gente se informa na internet, revistas, né? Gostaria de ter esse privilégio de morar na roça, porque deve ser maravilhoso, hein? Uma rede à tarde, olhando o pôr do sol, um bolinho de chuva, não, aí é sol, né? Aí, então teria que ser chuva. Um cafezinho quente, uma rede, ai, tudo de bom, hein, gente? Bom, então aqui cinza ônix nessa parte mais escura, depois o cinza lunar, aí vamos separar com cinza ônix novamente, descer com cinza lunar, então é a mistura dos dois. O pântano entra depois para escurecer, sombrear, tá? Para dar mais profundidade. Então a princípio vamos lá com nossos dois cinzas.
o ônix, pincel número 6, cortado e lixado. Para pintura em tecido, vocês sabem que tem que ser esse mais firme, é o cerda de porco mesmo, não é macio, ele é bem durinho. Para você conseguir fechar a fibra do tecido. Então, pincel macio não serve para pintar tecidos de sacaria. Vamos seguindo, gente. Aqui pode vir com cinza lunar, tá? Toda essa parte. E vamos preenchendo. Importante é, como eu falei para vocês, não perder o risco do forno. Que inclusive eu transferi para cá com régua, pode ver que tá bem certinho. Nesta parte aqui de baixo do piso, né? Vamos seguir com as mesmas cores. Cinza lunar, cinza ônix, e um pouquinho de branco para começar a dar um fundo aqui mais claro, tá? Já ajuda, né? Porque no fundo já vai clareando. Então, nós vamos fechar todo... Eu tô com o pincel número 10, tá? Nós vamos fechar todo esse piso aqui com essa mistura. Partes com cinza ônix. Partes com cinza lunar. E vai encaixando o branco, sempre no sentido horizontal, para deixar já um fundo de luz preparado, tá bom? Então vamos lá fechar tudo, tá, gente? Agora que já está tudo sequinho, ó, até aqui embaixo eu preenchi com carinho aqui no recorte do bordado, né? Essa foi a primeira demão. Agora nós vamos com pântano, pincel número 6, realçar mais as sombras. Ao mesmo tempo que você passa, você já esfumaça para não deixar parada a tinta marcada, né? Tem que ser tudo bem natural. Por trás da tigela ou bacia. É uma bacia. Tá? Então, realçar todos os cantinhos com verde pântano. Vai dar um toque especial mesmo, gente. Olha só, só em passar um pouquinho por trás dessa madeira, recebe sombra aqui dos dois lados, tá? Então, ó, aqui também, por baixo dessa madeira, com verde pântano, tá? E depois que você sombreou tudo bonitinho, acentuou mais a sombra, aí sim vamos voltar
com as luzes. Eu separei cinza claro para iluminar. Então não venha com branco, de repente já com branco, né? Fica muito artificial a palavra. A pintura não fica tão natural. Então é melhor você ir por etapas. Vem esticando, aplicando e esticando o cinza claro, ó. Sujeirinha do pincel você já vai iluminando, manchando, né? Na verdade, eu quero que fique meio manchado. Não é passar tudo de novo por cima do que nós já fizemos, mas uns toques de luzes é importante mesmo, tá, gente? Ó, com carinho nas bordinhas. É importante, né? Então faz uma diferença enorme a luz, tanto a luz como a sombra. Pensei também, e deixo vocês aí para pensarem junto, em fazer uma decoração de pedras. Eu tenho stencil de pedras, olha. Pensei em colocar este, sabe? Então, se você for usar o stencil para fazer um forno de pedras, você vem esfumaça aqui com um pouquinho do cinza claro, tá? Aí você vai ter um forno aí trabalhado. Não sei, quem sabe até o final da aula eu mude de ideia, mas eu achei bem interessante mesmo colocar o pedras, né? O stencil efeito pedras. Então aqui você vai esfumaçar, aqui também, ó, na vertical. Nesses detalhezinhos, mais luz. E no piso, a mesma coisa. Luzes com cinza claro. Tudo bem discreto, tá? Aí vocês devem estar pensando aí, mas e onde vai entrar o branco para deixar mais iluminado? Depois que estiver tudo seco, tudo, aí nós voltamos com a maquiagem e a luz seca, que é justamente nessas partes onde estamos passando o cinza claro, nós vamos iluminar com o pincel Pituá e o branco. Por enquanto tá tudo úmido, não dá para fazer luz seca. Só o fundo de luz, que é o que eu estou fazendo aqui. Também aqui, olha, vamos com cinza claro, um degrau, né? Um degrau dessa mesa de cimento. Cinza claro. Vai com calma, paciência, não é difícil, basta você ter carinho, né? Observar se está bem fechadinho o tecido, se precisa outra demão, volta, passando novamente o cinza lunar e o cinza ônix, não deixa aparecer o fundo do tecido, isso é importante, é o acabamento.
Aqui por trás dos pães também vamos dar uma escurecidinha para destacar, né? Dar profundidade no piso aqui atrás. Em volta, aqui embaixo, inclusive da cestinha. Aí, gente, aproveitando que nós estamos escurecendo o piso, temos que escurecer também aqui com outro pincel limpinho, aqui nos cantinhos. Com telha, para dar mais profundidade, ó. Não sai muito fora, é só nos cantinhos mesmo. Você já consegue dar mais profundidade. Aqui atrás, olha. Sabe por que você não pode avançar muito? Senão você vai cobrir o efeito do tijolinho, né? Aí acabou o nosso trabalho. Então é só os cantinhos mesmo. Aqui, olha, nesses cantinhos, pode passar. Telha, eu até pensei em escurecer mais ainda com rústico, mas eu acho que só o telha já dá essa profundidade aqui atrás, tá bom? Para finalizar, então, é só voltar com pincel pituá e branco e realçar com a luz seca, com muito carinho, gente, quase não estou encostando. E essas partes aqui, claro que não dá para fazer com o pituá, então você vem com um jeitinho, com o pincel número 4, dá uma esfumaçadinha com branco. O piso, cinza claro, uma cor bonita, né, gente? Eu gosto, realmente lembra um piso de cimento de uma cozinha rústica, né? Se quiser, pode colocar stencil de pedras no piso também, viu? Ainda não terminei de pensar. Tô pensando ainda o que fazer. Se decidir pelo stencil, no final a gente coloca, tá? Vamos ver o efeito que vai dar aqui. Bom, o próximo passo, gente, terminando então, fizemos a parede, escurecemos os cantinhos, fizemos o piso, agora nós vamos fazer a lenha e o fogo, porque o fogo ele está por baixo da panela, então não dá para pintar a panela antes, eu vou pintar o fogo, né? E depois a panela. Mas como a lenha tá por aqui, então vamos já pintar a lenha e o que for de madeira, esse suporte aqui também dá para pintar. Então deixa eu separar as tintas.
Separei aqui siena natural e marrom. Nós vamos preencher a lenha com essas cores e o suporte, esse suporte aqui, ó, do café, do coador de café. Então, essa parte cortada, pode passar o siena natural e o tronco aqui, ó, com marrom, em todos eles aqui. Depois, claro que nós vamos escurecer mais com rústico e iluminar. Mais profundo, é isso mesmo. Tá? Então vamos preencher os demais da mesma forma. Siena natural aqui embaixo, ó. E marrom na parte de cima. E esse suporte, siena natural, esse batentezinho aqui, mais estreito. E marrom, essa parte mais larga. Só preencher, tá, gente? Enquanto a tinta vai secando aqui, vamos adiantar esse fogo. Separei, então, amarelo ouro e amarelo de cádmio. Depois vamos escurecer com laranja. Mais profundo, é só preencher com essas duas cores aqui. A parte interna aqui do fogo, mais vivo, né? Mais amarelinho. E a parte externa aqui com um amarelo de cádmio. Procura deixar o amarelo de cádmio só na parte externa, né? Aqui é uma parede do forno, mas como o forno está aceso aqui, com tanto fogo, vai ter um brilho, né? Que vai refletir nessa parede. Então eu deixei esse espaço justamente para preencher com a cor do fogo aqui, amarelo ouro com cádmio. Aqui a chama sobe. Só você puxar o amarelo ouro para cá e um pouquinho do cádmio. Depois nós vamos trabalhar, viu, gente? Não é só isso, não. Isso aqui é só para preencher o fundo. E aqui é a mesma coisa. Essa panela é bem fácil de fazer porque eu escolhi a cor preta. Então nós vamos fazer preta, panela preta. Aqui branco com sombra de cinza. Bem simples, mas um estilo rústico, né? Fica legal, combina. Tá vendo como ele reflete pra cá?
panela. Então, aqui é branco com sombra de cinza e aqui na parte de fora só preto por enquanto. Depois vamos fazer as luzes. Agora nós vamos começar os acabamentos. Eu separei aqui para lenha o rústico, berinjela, amarelo pele e amarelo ouro por enquanto, tá? Então aqui só foi marrom e o siena natural. Com rústico nós vamos começar a escurecer, manchando, não é para pintar, tá? Porque a madeira não é lisinha. Ela tem aquelas entranhas e tal, né? Então, eu poderia até fazer com aquele stencil efeito nó de madeira. Mas não há necessidade, gente, porque com o pincel mesmo a gente faz um trabalho aí. Então você vai umedecer e ao mesmo tempo escurecer, né? Com rústico ou sépia, tanto faz. Só algumas partes. Um pouquinho de berinjela. Ó, aí você já pode trabalhar o tronco aqui da árvore. Todas elas da mesma forma. E embaixo também. Limpa o pincel. E vamos iluminar com amarelo pele. O siena natural tá aqui na minha mão já. Só uma leve umedecida, tá? Esses dois aqui. E aqui, ó, tem um pouco do reflexo da luz do fogo ali, né? Que vai entrar o amarelo ouro. Já, já. Para não deixar muito esbranquiçado, dá uma esticadinha aqui com o siena natural.
E com amarelo ouro, um reflexo aqui, né? Nas pontinhas das madeiras. Esses aqui eu vou fazer ainda, tá, gente? Eu fiz essas duas só para vocês me seguirem aí. E aproveitando os tons, esse suporte aqui do coador, passamos marrom e cena natural. Do mesmo jeitinho, gente. Vamos direto com berinjela, que eu acho que ele é bem bonitão, né? Vamos escurecer essa separação aqui, ó. Deixar mais escurinho. Vai com o pincel número 4, cortado e lixado, que dá certinho. Ó, e umas manchas, que é madeira também, né? Aqui assim. Então contorna, acerta a bordinha, ó. Que aliás não precisa contornar com pincel zerinho, só o pincel aqui já dá um toque de acabamento. Então deste lado, berinjela para sombra, até lá em cima, gente. E esse lado aqui, que nós passamos o siena natural, um pouco mais claro. Vou dar uma misturadinha do siena natural com o amarelo pele, assim não fica tão branco, esbranquiçado, né? Olha aí, já quebra um pouco. E vai arrumando, ó, deixa tudo bonitinho. Tá? Então esse lado pode dar uma clareada com a misturinha dos dois aqui, ó. Siena natural e amarelo pele. E aqui também, ó, precisa de luzes. Um pouquinho do pele com siena natural. Só nessa parte aqui no centro, né, onde bateu a luz. E do lado de cá também, né? Dos dois lados. Tem uma cestinha aqui, gente, que eu usei os mesmos tons das madeiras aí. Siena natural e marrom. Aqui é uma toalhinha branca, só branco mesmo, e depois eu vou colocar um stencil, esse aqui, ó, xadrezinho, nessa toalha, vai ficar bem bonitinha. E aqui decorar como vocês quiserem, né, com berinjela, imitando as madeiras mesmo. Tá? Vocês entenderam? Alguma dúvida? Ó, esse cantinho deixa também certinho. E embaixo da bacia aqui, com rústico, de dentro para fora, vamos escurecer um pouquinho.
ok? Então eu vou terminar a lenha. E aqui essa também, viu, gente? Ó, tem uma aqui. Escurecer por cima com rústico e berinjela. E a parte de baixo, a misturinha do amarelo pele com siena natural. Maquiagem, realçar sombras e luzes para deixar bem bonitinha. Depois que tá tudo sequinho, aí você pode voltar aqui reforçando mais as sombras e as luzes. Por isso que a pintura fica com mais destaque, né? Ó, pega melhor, aí você vai arrumando. Nada de certinho, tá? Dá uma tremidinha na mão para deixar esses veios, essas marcas, né? Tá bom? Reforça lá o amarelo ouro nas pontinhas. E essas aqui eu vou fazer agora. E já voltamos para finalizar aqui esse lado aqui, né? A panela, o fogo. Essa panela, gente, é preta, né? Ela é todinha preta. E agora com cinza claro, nós vamos iluminar. Aqui, já eu vou passar um amarelo ouro também, no reflexo do fogo, tá? Então, nesse cantinho aqui assim, ó. E do outro lado, aqui, importante, uma luz. Não pode ficar sem as luzes, porque fica uma pintura chapada, né? Então, a gente tem que trazer sempre uma luz. Esse detalhe aqui da alça com cinza claro. Se quiser, pode fazer com um pincel zerinho. É isso aí. Poucos detalhes, né? Mas faz a diferença. Lava o pincel, porque agora nós vamos de amarelo. Vamos fazer esse fogo aí. Tô com o pincel número 4. Antes que eu me esqueça, só um pouquinho de amarelinho aqui.
E vamos lá. Então, laranja, amarelo ouro, umedece então, opa, pincel sujo. Quando ele está assim, a melhor coisa, gente, é lavar com álcool gel, tá? Qualquer marca que você tiver aí, as cerdas ficam bem limpinhas. Só água não tira a sujeirinha que fica na cerda. Aqui na virola, né? Ih, gente, eu acabei de quebrar meu pincel. Que chato, eu gosto tanto dele. Vamos tentar. Vou ter que colar aqui, ó, né? Que dá. Não vai dar. Vamos trocar mesmo. Vamos ver outro. Sabe quando você se apega a um pincel e gosta e de repente ele quebra? Você fica até triste, né? Mas eu vou consertá-lo. Pode deixar. Bom, paramos aqui, né? Amarelo ouro, só para dar uma umedecidinha. E com laranja, vamos desfiar o fogo. Desfiar o fogo. Não deixar traços, né? Porque senão não vai ficar legal. Tem que ser uns raios. Que aqui ainda vou iluminar. O laranja é uma cor forte, o pouco que você coloca já dá o efeito, viu? Nada certinho, tudo assim desfiadinho, né? Ela vem até aqui em cima, ó. Dá uma arrumadinha com amarelo ouro, para não ficar muito marcado, né? Deixa mais suave, aqui também, ó. E para deixar numa chama aqui mais clarinha nessa parte, eu vou passar um pouquinho de branco, sendo que depois que estiver mais sequinho, esse branco nós vamos iluminar com amarelo limão fluorescente. Vou deixar aqui, porque ele deixa assim um fogo bem vibrante, né? Eu gosto desse amarelo
fluorescente, gente. Gosto bastante, viu? Sempre estou usando, vocês sabem disso. Ó, vamos só dar um toquezinho com branco, porque o amarelo limão, ele é uma cor transparente. Se você não colocar o branco por baixo, ele não tem o devido destaque. Essa é a verdade. Porque se deixar também sem luz, vai ficar um fogo triste, né? Fogo triste, mas essa. Verdade, gente, fica uma pintura apagadinha. Então, o branco aqui, ele é o fundo do amarelo limão fluorescente, então vai dar vida na pintura. Um pouquinho branco. Distribuindo um pouco mais do branquinho. Mas não vai ficar branco, vai ficar amarelo, né? Amarelo limão. Se você não tiver o fluorescente aí, vai com amarelo limão fosco mesmo, mas não deixe de passar amarelo limão, porque é o que vai dar mais vida aqui na pintura, tá? Importante. E com amarelo limão, umas luzes. Faz diferença, sim, viu? O amarelo limão realmente deixa mais bonito. Agora eu vou separar as cores do coador, né, dessa bacia aqui, do pote de farinha. Tem ainda algumas coisas pra gente trabalhar aí. Aproveitando o amarelo limão, vou passar aqui, ó, na madeira, nessa parte onde pega a luz do fogo ali, né? Aí, que legal. Só um detalhezinho. Eu já vou passar outra demão desse amarelo limão, intercalando a secagem, que ele fica bem vivo, viu? Bom, vamos lá. Vamos seguir adiante, porque tem muita coisa ainda. Vou separar, então, as tintas. O coador aqui, gente, é todo marfim, tá? Todo marfim.
Só que antes de passar o marfim, vamos marcar as pregas do franzidinho aqui do tecido, né? Que é coador de pano. Diz que o café feito com coador de pano é mais saboroso, né? Verdade? Acho que sim, né? Coisas da roça é muito mais gostoso. Então, vamos só marcar aqui o franzidinho e preencher tudo com marfim, tá? Então, vem aqui, pode preencher com tranquilidade, porque nós precisamos trabalhar depois com o fundo seco. Então, já deu uma boa cobertura aqui, fecha direitinho. E aproveitando o marfim, essa bacia aqui também é marfim. Tem uma escumadeira aqui dentro, ou uma concha, não dá para perceber muito bem, mas uma escumadeira. Eu desenhei como escumadeira. Então, nós vamos passar marfim também. Só essa faixa aqui que eu vou passar preto. Então, deixar uma bacia mais trabalhadinha. Então, tudo marfim, tá, gente? Vamos de marfim agora. Só fundo. Para não ficar muito marcado, né, as preguinhas aqui, então você pode esfumaçar com sépia para deixar mais natural, não ficar tão escuro, né? Por isso que o meu ficou mais clarinho. É só fazer isso que eu estou fazendo com o pincel sujinho, dá certo. E agora sim, vamos reforçar um pouco mais. Depois aqui eu arrumo, tá, gente? Aqui em cima, só passar um pouquinho do Siena Natural e já fica certinho. Limpo o pincel, aguarda a secagem e com branco vamos iluminar. Agora não vai pegar muito bem porque tá tudo úmido, mas já já eu volto aqui, né? E realço bem com branco. Não tanto, mas marcar um pouco melhor aqui as preguinhas, o franzido do coador. Porque coador mesmo não é branco, né? Já viu algum coador branco, totalmente branco? Ele é desse tom porque tem a tintura do café, né? Então, nunca, mesmo que você lave, ele sempre vai ficar marfinzinho. Então, já já eu volto aqui, tá, gente? Enquanto isso, vamos lá pra baixo. Essa bacia, marfim, sombra com ocre ouro. Esfumaça bem. Depois vamos iluminar com branco.
Dei uma secadinha agora com o secador, né? Que hoje tá um dia úmido aqui em São Paulo. E a tinta também demora para secar, então o secador aqui do lado ajuda bastante. Com branco, nós vamos realçar esses franzidinhos aqui, né? Essas preguinhas. Em volta também. É só isso, viu, gente? Não tem segredo. Marfim, sépia e branco. E a tigela, marfim e ocre e ouro e luzes com branco. Agora eu vou preencher aqui com preto esse detalhe. A escumadeira, nós vamos fazer cinza claro. Aqui, olha, cinza claro. Depois vamos escurecer um pouquinho e iluminar com branco. Deixa aí secando. Enquanto isso, vamos preencher o preto aqui, tá? Plano, chapado. Sem luzes a princípio. Então, aqui, ó, tudo pretinho, tá? Achei esse stencil, gente, e decorei aqui a bacia, né? Fiz umas manchinhas com preto, pra deixar ela mais envelhecida, né? Eu acho que ficou bom. E a concha aqui atrás, cinza claro com cinza escuro, cinza chumbo e um pouquinho de branco para as luzes, né? Eu achei que ficou legal essas manchinhas também. Bom, enfim, vamos seguir adiante. Essa lata aqui de farinha ou pote, como vocês preferirem, eu acho que essas cores vão, não sei, espero que fique bom. Laranja, ocre ouro e branco. Vamos fazer então com laranja essas duas partes aqui, ó, né? E essa faixa com ocre ouro. E depois eu vou tentar encaixar um stencil que eu tenho aqui do alfabeto e escrever farinha. Não sei se vai caber, mas espero que sim. A cor aqui, gente, é a gosto. Eu tô puxando pro laranja para combinar com fogo ali e tal, sabe? Inclusive, gente, aqui no fogo, eu coloquei uma isca de vermelho fogo, ó, mas muito pouquinho. Eu achei que ficou legal. Então, eu vou fazer o mesmo aqui com esse pote aqui de farinha. Então, eu vou pintar essas duas partes. Talvez a tampa, né? Pra combinar com laranja. Só fundo, tá?
Na parte laranja, vamos sombrear com o vermelho fogo mesmo. Um pouquinho só por baixo. Por trás, né? Da faixa. E a parte que eu pintei com o ocre ouro, podemos sombrear com marrom. Acho que vai ficar bom. E iluminar com branco. Eu já até comecei aqui no centro. Ah, já deu um toque legal, hein? A profundidade aqui. Do outro lado também. Tá tudo seco, tá? Fundinho aqui, ó. Já sequei com o secador. Cuidado para não invadir o centro, é só nas bordinhas e aqui nos cantinhos, ó. Dá um efeito mais bonito. Aqui também, ó. Vai com um pincelzinho pequeno. Eu sou exagerada, como sempre. Tô com o número 6. Mas esses cantinhos aqui, o ideal é o número 2. Só nos cantinhos. Pronto. Bem discreto. E no centro, aqui, vamos acentuar mais com branco, uma luz seca. Pode ser com pincel pituá. Só uma luzinha aqui no meio. Você pode até decorar, se você quiser, com stencil, viu, gente? Florzinhas, né? Fica bonito. Um branquinho aqui também. Leva a tinta no cantinho do pincel. Vou secar e me arriscar a escrever aqui com o meu stencil farinha. Vamos ver se dá certo, né, gente? Porque se você não tiver esse stencil, escreve à mão mesmo, né? Com zerinho, tinta preta ou marrom. Mas para usar o stencil, principalmente de letras, esse fundo tem que estar super seco, porque senão borra tudo, gente. As letras invadem por baixo. Então, eu vou secar e escrever.
É, gente, não deu mesmo para caber farinha em português, né? Então vai em espanhol, harina. Ou se você quiser escrever em inglês, flor, cabe, o espaço fica melhor. Mas tá bom, harina. Temos a farinha ali. E aproveitei o mesmo stencil da tigela aqui dessa bacia e coloquei aqui nessa lata. Eu acho que ficou legal, né? Em preto. Tudo combinando a mesma decoração. Então agora vamos para os pães, os pãezinhos aqui. Com marfim, caramelo e amarelo pele. Nesta ordem, né? Marfim primeiro. Naquela parte que abre assim, né? Quando tá assando, o miolo sai assim, fica mais branquinho. Então, essa parte aqui com marfim. Aí já pode passar em todas, né? Já, o pincel já está sujinho. Aqui, ó. Todas essas partes aqui, ó. Marfim. Se você não tiver marfim, marfim é a mistura de branco com isca de amarelo ouro. Isca. Aí vai dar esse tomzinho aqui. E aqui também, tá? E toda essa parte aqui. Com marfim. Esse não abriu, tá fechado. Essa abertura se dá pelo corte que a gente, quando a massa tá crescendo, isso eu entendo um pouquinho, porque eu gosto de fazer pães, né? Gosto muito. Então, quando você passa a faca, no momento que você enrola ele para crescer, quando começa a crescer, fica justamente a marca do corte da faca. Então, por isso que tem essa abertura. Acaba decorando e abrindo, né? Nem sempre meus pães dá muito certo, mas eu tento. Dá-se um jeito aí. Bom, gente, ó. Então é isso aí. Todos eles com abertura marfim aqui no centro. As laterais, nós vamos de amarelo pele. Eu vou passar em todos o amarelo pele, tá? Só fundo. Tudo preenchido aqui. O stencil aqui na toalhinha, eu coloquei rosa escuro para combinar com o meu barrado aqui, ó. Mas com certeza, se não fosse pelo barrado, eu teria mudado de cor. Na parte aberta, que nós passamos marfim, nós vamos dar uma suave sombreadinha aqui, ó, com ocre e ouro. Pra ele não ficar cru, né? Depois vamos iluminar aqui no centro com branco. Então, todos eles na abertura aqui com ocre e ouro para sombrear, tá? Um toquezinho só, mas já dá um efeito. Deixar marcado, né? E na casca dos pães, eu separei aqui caramelo. Então, sombreia, estica a tinta, ó, já vai esfumaçando. Claro que se você quiser um pão mais queimadinho, você tem que colocar mais caramelo. Esse ele não tem a abertura, mas tem
um movimento aqui com o caramelo. Vamos fazer isso em todos, olha. Esse está por trás desse, então vai ficar mais escurinho. Sempre por trás, sombra. E por cima, luz. Então, aqui atrás, ó, do trabalho aqui do pão, nós vamos sombrear por trás. É importante essa fase aqui, é onde define realmente o pãozinho. Podemos até jogar um pouquinho de marrom, alguns mais queimadinhos. Aí fica do gosto de vocês aí, tá? E sempre vai esfumaçando. Aqui principalmente, ó, eles estão dentro da cesta. Então aqui tem que ter sombra, senão dá a impressão que eles estão por cima, eles estão dentro, né? Então recebe sombra aqui, ó. E em cada um a separação com caramelo. Pincel número 4 ou número 2, tá? Vamos fazer um ou outro mais torradinho, mas bem pouquinho, hein? Senão, aqui queimou os pães aí, estão tudo queimado. Só um pouquinho, porque está úmido, então o marrom fica um marrom claro, né? Ficou legal. Por trás, né? O segredinho é sempre limpar o pincel. Você coloca, limpa o pincel e volta esfumaçando, arrumando devagarzinho. Legal, né? Acho que ficou bom. Não vai colocar muito marrom, senão coitado do pão vai ficar queimado. É, verdade.
E com branco nós vamos iluminar. Uma secadinha antes. Secadora que trabalha, viu, gente? Já fica do meu lado o tempo todo. Pegar um pincel menor, número 2, para iluminar, senão não vai dar certo. Acabo limpando toda a minha mão com álcool gel, gente. Fica tão gostoso. Nessa parte do centro, umas manchadinhas. Com branco. Eu não estou pintando, não sei se vocês estão observando. Eu estou aplicando a tinta. Só manchando um pouco o pão. Tanto nessa parte aqui do marfim, podemos iluminar, como na casca também, aqui, ó, já. Ó, não é pintar, é dar uma manchadinha, só para iluminar na parte do centro. E também nas bordinhas dos pãezinhos. Tá tudo seco, então a tinta fica realmente no lugar que eu estou aplicando. Se estivesse úmida, seca, a tinta, aí espalha tudo, aí mistura tudo, né, gente? Aí é complicado. Mas se você aguardar a secagem ou acelerar a secagem com o secador, aí você consegue aplicar o branco só onde você quer. Eu quero aqui, aqui, e aí a tinta me obedece. Aqui no centro. E o bom é que você pode voltar sempre corrigindo e arrumando do seu gosto, né? Então já eu vou secar novamente esse branco aqui e vou maquiar. O que é a maquiagem? É realçar sombras e luzes. Que como está tudo úmido, as tintas, no caso o branco, ele não pega muito bem. Mas aí já eu vou secar e retornar aqui, acentuando mais as sombras e as luzes. Ó, meu pão ficou até bem branquinho. Eu já pintei pães que eu tava com muito gosto do marrom e os pães ficaram bem escurinhos. Esse aqui até que não tá tão escuro.
Então agora vamos secar e dar uma repassada nessas tintas com carinho, para não ficar também muito escuro, não vamos queimar, né? Vamos deixar tudo bonitinho. Agora que está tudo sequinho, com muito carinho, pincel número 2 e o caramelo, vamos arrumar, acentuar mais as sombras, definir melhor, olha, bem certinho. Define bem, fica bem bonito por trás, ó. Onde mais? Aqui também, ó, com marrom. Eu acho que tá bom, gente. O que vocês acham aí? Acentuei também o marrom aqui nos cantinhos, né? Que a pintura fica mais viva. Limpo o pincel. Eu limpo no álcool, viu, gente? Porque é mais rápido e fica limpinho o pincel, álcool gel. E aí com branco, vamos fazer uma luz pequena, uma luz seca, porque tá tudo seco. Só um pouquinho de branco. Sem esticar muito, ó, só uma luz localizada. Puxa, gente, estamos chegando no final, né? Sabe que passou tão rápido a aula? Eu acho que é porque não tem folhas e não tem rosas, né? Não tem olhinho, não tem cabelinho. E essas coisas... Não tem abacaxi, demora mais. Eu gostei de pintar esse tema aqui. Eu achei muito gostoso, diferente. Como eu falei no início, eu nunca pintei, nem em óleo, não me lembro de ter pintado um tema de roça, assim, né? De coisas da roça. Eu gostei. Eu sei que muitas alunas vão gostar. A Soninha é uma delas. Quando eu comentei que ia pintar coisas da roça, ela deu até um pulo de alegria. Porque ela ama forno a lenha, toalhinhas, essas coisinhas, bules, né? Fogão. Então eu acho que vai agradar muita gente. Espero, né? Que eu faço pra vocês. Não adianta eu fazer o que eu gosto, né, gente? Eu tenho que fazer o que vocês querem, o que vocês gostam. Por isso eu faço essas pesquisas no Face, essas enquetes, a equipe faz, né? Aliás, justamente para saber o gosto de vocês. Então, sempre que tiver uma pesquisa, participe, porque com certeza eu estou seguindo o termômetro da opinião de todos, da maioria, né? E dessa vez a maioria foi a favor do Coisas da Roça, tá? Vamos dar uma repassada, ver o que está faltando. Tirar as fitas, tem um monte de fita crepe aqui. Ó, tirar as fitas de proteção.
Vamos ver como é que tá. O que falta? É o momento, gente, que vocês têm que estar assim bem atentas nas sombras. Ah, tá aparecendo o fundo do tecido? Retoca, volta retocando, enquanto você tá com o pano na tua frente, né? Eu acho que não falta nada, mas de toda forma eu vou dar uma retocada aqui por trás com verde pântano para acentuar mais e arrumar também, porque aí o pão ele fica mais aparece melhor, ele fica mais em destaque, né? Já mostro para vocês o trabalho concluído. Pronto, gente, o trabalho tá finalizado. Coloquei um pouco de glitter cristal aqui no fogo. Glitter cristal. Pra ficar tudo brilhando, né? Mas vai do gosto de vocês. Poderia colocar uma fumacinha saindo da panela. Poderia também estar pingando aqui o café, mas quem sabe aqui o café já foi coado faz um tempo, né? Então, é a imagem que nós temos aí dos acessórios de um forno a lenha. O que vocês acham, gente? Ficou legal? Nós temos mais 3 vídeos com o mesmo tema. Então vamos fazer outras panelas, aí eu vou fazer fumacinha, cada uma diferenciando da outra, tá bom? Então até mais, um beijo grande, tchau, tchau!